Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Que Deus Pai abençoe o teu dia e que aonde você colocar as suas mãos e a planta dos seus pés, ali haja grande bênção e prosperidade na tua vida. Amém? Eu quero agradecer você por poder estar aqui com a gente no devocional de hoje e convidar você a meditar comigo no tema de hoje desse devocional, que é mantenha a esperança. Mantenha a esperança. O que é a esperança, queridos? O que é ter esperança? Ter esperança é você aguardar por algo com expectativa, com alguma expectativa. Ou seja, a esperança ela pode ser algo que dê certo e pode ser que não dê certo. E quando eu espero algo com expectativa, pode ser que no final eu me fique muito feliz, como pode ser que eu me frustre. Não é assim? E no tempo que nós vivemos hoje, nesse período que nós estamos vivendo hoje, você concorda comigo que manter a esperança diante dos homens, desse sistema mundano que nós estamos vivendo, está cada dia mais difícil? Está mais difícil. Parece que você já não tem mais esperança. Você muitas vezes pode até ter uma esperança pequenininha lá no fundo do seu coração, mas você sabe que muitas vezes essa esperança vai ser frustrada. Essa esperança muitas vezes ela vai te frustrar, vai te entristecer. Não é assim? Porque quando a gente deposita a nossa esperança naquilo que é dos homens, aquilo pode nos frustrar, aquilo pode nos abater, aquilo pode nos entristecer. Então por que o devocional de hoje é mantenha a esperança? Porque a esperança que nós vamos estar falando aqui não é a esperança que nós depositamos nos homens, não é a esperança que nós depositamos no governo, na segurança, na medicina, porque todas essas podem nos frustrar. Todas essas podem nos frustrar, não é verdade? Mas, pastor, nós vivemos nesse mundo, nós dependemos muitas vezes de uma segurança, nós acreditamos e votamos em governos, nós acreditamos, temos que muitas vezes ter esperança ali na segurança pública, na medicina. É verdade. Mas sempre é a esperança sobre essas situações, ela vai nos frustrar. Na verdade, cada dia está pior. Mas, mesmo eu tendo que muitas vezes ter uma esperança sobre essas situações, sobre essas vertentes da vida, eu posso manter a esperança em Deus diante daquela situação. Vou citar um exemplo para você. Uma enfermidade onde a medicina diz não tem mais esperança de vida. Você vai acreditar, você vai depositar, vai acreditar, crer naquilo que a medicina disse, ou você vai depositar a sua esperança naquele que criou a sua vida? Porque diante da medicina não tem esperança, mas diante de Deus tem esperança. Então é isso que eu quero dizer. Você manter a sua esperança não naquilo que o homem falou, mas naquilo que Deus pode fazer diante daquela situação para a tua vida. Isso diante do governo, diante da segurança, diante da educação. Quer ver um exemplo, querido? Outro exemplo importante? O livro de Salmos 33, 17 a 19 vai nos mostrar uma situação dentro de um poema de Davi
que ele mostra que ele tinha carros, tinha cavalos, tinha força, tinha exército, mas a esperança dele não estava no agrupamento do seu exército. A sua esperança não estava de que ele iria vencer pela sua força, sabedoria e pela quantidade do seu exército. Mas mesmo tendo um grande exército, ele declarava que a esperança dele estava em Deus. Olha só o que diz Salmos 33, verso 17 a 19. Diz assim: o cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem, para aqueles que firmam a esperança no seu amor leal, a fim de livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Então, quando você vai ler todo um contexto lá do Salmo 33, 32, 33, que é um poema de Davi, você vai ver que ele não deposita sua confiança na sua força. Porque ele sabe que, por mais que ele tivesse um grande exército, poderia acontecer dele ir para a guerra e alguém morrer, ou até mesmo ele. Então, na onde que ele depositava a esperança? Em Deus. Ele depositava a sua esperança em Deus. E o interessante é que no verso 18, ele traz uma grande chave para nós, para que nós possamos manter a esperança em Deus. Ele traz uma grande chave ali. Qual é a chave? Ele diz que aqueles que se voltam para Deus e temem a Ele, esses vão ter os olhos de Deus voltados para si. Ou seja, se eu temo a Deus, firmo a minha esperança em Deus, o que Deus ele vê? Deus ele olha, ele volta o seu olhar para mim, para a minha vida, diante do que eu temo de Deus e não dos homens. E Deus se volta para mim, me livrando de todo mal e de todo perigo. Ainda diz que o amor de Deus, né, o amor leal dele, vem em nossa direção para nos salvar, para nos garantir vida. Então, mesmo diante de qualquer situação da vida, qualquer adversidade da vida, eu tenho que simplesmente manter a esperança, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Eu tenho que temer a Deus, porque isso faz com que Deus olhe para mim. Presta atenção em algo. Quando eu falo em esperança, eu falo em confiança. E quando eu falo em confiança, está interligado também à fé. E a Bíblia diz, queridos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu tenho esperança, eu tenho fé. E se eu tenho fé, quer dizer que eu estou agradando a Deus. E se eu estou agradando a Deus, os olhos dele, do Senhor, voltam-se para mim, porque ele sabe que eu temo, que eu tenho esperança. Olha só que interessante isso. Mas não vamos ficar só nisso. Vamos além. Quando o povo de Israel estava escravizado, exilado na Babilônia, passando por uma situação difícil, onde Jeremias foi enviado para pregar aquele povo: olha, se vocês não se converterem, se vocês não voltarem do seu mau caminho, vocês vão ser aprisionados. A Babilônia, Nabucodonosor vai vir, vai destruir tudo e vai levar vocês cativos na Babilônia. Vocês vão ficar 70 anos lá. Ok?
E eles foram. Isso foi algo que aconteceu. Israel ficou cativo na Babilônia por 70 anos. E o que Deus queria fazer com esse povo? Deus queria que eles mantivessem a esperança. Deus queria que eles tivessem esperança de realmente voltar a ter vida, de voltar a prosperar. Porque a Bíblia, quando vai nos mostrar que eles estavam entristecidos, que eles estavam desanimados, ele já não queria mais formar família, ele já não queria mais construir casas. Eles perderam a vontade de tudo. Ou seja, eles perderam a esperança. Então Deus pegou e falou bem assim para Jeremias: vai lá e fala para aquele povo o seguinte. Olha só o que diz lá Jeremias 29:11. Um texto muito conhecido, mas que vale a pena você ler comigo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Olha só. Ou seja, diante da visão deles que estavam lá cativos, eles não viam mais esperança. Para aqueles que viam Israel diante daquela situação, diante daquela opressão, não tinha mais esperança. No entanto, que o povo não queria mais saber de construir, não queria saber mais de ter filhos, não queria mais saber de dar filhos em casamento, eles não queriam saber mais de nada. Ou seja, sabe o que eles estavam esperando? Morrer. Eles perderam a esperança. Mas por que eles perderam a esperança? Porque eles deixaram de temer a Deus. Eles deixaram de obedecer ao Senhor. E é isso que acontece quando a pessoa deixa de obedecer a Deus. É isso que acontece quando a pessoa deixa de temer ao Senhor, de crer nele, no seu poder, naquilo que ele pode fazer. E daí Deus fala para Jeremias: vai lá, fala para esse povo voltar a sonhar de novo, voltar a construir, voltar a ter filhos, voltar a orar, voltar para os meus caminhos, porque eu tenho planos para eles e planos bons. Não planos de fazer dano, não planos de causar danos. Planos para dar esperança e um futuro. E é assim que Deus age na nossa vida. Davi, ele trouxe uma grande chave para nós: temer a Deus e manter a esperança, manter a fé. Pastor, mas todo mundo já entregou os pontos, ninguém quer saber de mais de nada. Ou o médico falou que não vai dar mais certo, vida financeira parece que olha, não tem como mais pagar essa dívida. Opa, peraí. Se é com relação à saúde, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o que dá a última palavra. Então mantenha a sua esperança nele. Se é relacionado à vida financeira, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono do ouro e da prata. Não é o homem. Não é o diabo. É Deus. Então mantenha a esperança. Mantenha a fé. Ande em obediência ao Senhor. E você vai ver que Deus vai agir na tua vida. Por quê? Porque Deus volta o seu olhar para aqueles que o temem. Pastor, é uma questão de segurança. Espera aí. A Bíblia diz que não adianta nada ter um vigia se Deus não for o grande vigilante. Não adianta você ter milhões de seguranças, de polícia, pode plantar na porta da tua casa para tentar te trazer uma segurança, mas nada vai adiantar se Deus não estiver junto. Não adianta nada, queridos. Eu tenho que manter a esperança. O livro de Isaías, capítulo 40, verso 30 e 31, olha só o que nos ensina. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Sabe o que está querendo dizer aqui? Até os jovens, os moços, eles podem perder a esperança. Mas o que o profeta Isaías está dizendo aqui? Olha, esperem no Senhor. Sabe o que significa isso em hebraico? Em hebraico, esperar no Senhor é uma palavra só, que na verdade ela diz o quê? Espere com expectativa certa. Não é com alguma expectativa, será que vai dar certo? Não. Esperar no Senhor, no hebraico, tem 3 palavras que significa esperar. Mas essa que foi escrita aqui na Bíblia, em Isaías 40, 31, esperar no Senhor significa esperar com a expectativa certa. Vão renovar suas forças, vão voar alto como águias, vão correr e não ficar exaustos, vão andar e não vão se cansar. Olha só, queridos. Ou seja, a Bíblia não tem palavra inútil. Então, o que eu estou aconselhando você hoje? Mantenha a esperança, a fé, a confiança. Tema a Deus, ande em obediência com o Senhor, mesmo que a adversidade do mundo diga tudo ao contrário. Deus está dizendo: espere com a expectativa e com a esperança certa que eu vou agir, que eu vou renovar as suas forças, que eu vou fazer você voar alto como águia, e onde você vai correr e não vai se cansar, vai andar e não vai se cansar. É isso que Deus quer de nós. Que nós venhamos manter a esperança no Senhor. E o último texto para nós lermos aqui, o Salmo 119, 81. Salmo 119, 81, aonde o salmista, ele fala que ele estava quase desfalecendo. Mas olha só o que ele faz. A minha vida desfalece esperando a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança. Sabe o que quer dizer isso, queridos? Mesmo que o mundo diga que não exista mais esperança, Deus é o que dá a última palavra. E o salmista ele mostra: depositei na tua palavra a minha esperança. É na palavra de Deus que nós temos que depositar. Quem é Deus? Deus, é o médico dos médicos, é o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata, é Ele que governa a minha vida, é Ele que me protege, é Ele que me guarda. Então a minha esperança, a minha expectativa certa tem que estar no Senhor. Tem que estar no Senhor. Então nesse dia de hoje, queridos, mantenha a esperança. Amém? Deixa eu poder orar por você. Eu quero poder orar para que você venha ter um dia abençoado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por esse meu irmão, por essa minha irmã, aonde por muitas vezes podem ter perdido a fé. Mas hoje, Pai, eu quero, em nome do Senhor Jesus, declarar que eles sejam renovados, restaurados, aonde, meu Pai, a fé deles, a esperança deles, eles venham manter a fé com a expectativa certa de que o Senhor está vindo ao encontro da vida deles. Aonde o Senhor está vindo trazendo livramento, aonde o Senhor está vindo trazendo cura, aonde o Senhor está vindo trazendo proteção, aonde o Senhor está vindo providenciando a vida financeira deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro sobre a vida deles que eles mantenham a esperança, a fé e a confiança no Senhor, mesmo diante das adversidades. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.